Olá, seguidores do canal do Meus Bens, cuido eu e dos seus, quem cuidará? Nos tempos difíceis de pandemia e crises que assolam o mundo, o cidadão brasileiro poderá sofrer cada vez mais impacto no bolso e dos seus sucessores também. Isso porque o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, o ITCMD, poderá ter sua alíquota aumentada em até 20% e ainda poderá incidir o imposto de renda sobre herança e doações. O ITCMD é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, que tem fundamento no artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Brasileira, que deverá ser recolhido quando ocorrer transmissão de herança, causa mortes, no caso inventário, abertura de testamento, também, ou na doação inter vivos, no caso doação com cláusula de usufruto. Atualmente, a alíquota máxima é fixada pelo Senado Federal em 8%. Já o imposto de renda é de competência da União, previsto no artigo 153 da Carta Magna, que incide sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Está em tramitação no Congresso Nacional a emenda constitucional número 60 de 2015, que visa estabelecer um aumento do ITCMD em até 20% sobre as doações e heranças. Em relação ao imposto de renda, tramita o projeto de lei número 6.094 de 2013, que prevê a cobrança desses impostos para herança, nos casos em que os bens deixados pelo decujo, o autor da herança, ocorra ganhos de capital, no valor maior do que o declarado pelo imposto de renda, sobre os bens deixados para a sucessão, estabelecendo alíquotas progressivas de acordo com o valor do patrimônio, que poderá chegar até 25%. Já o projeto de lei 300 de 2016 estabelece a aplicação do imposto de renda sobre valores de bens e direitos adquiridos por herança ou doação, independente de ganho de capital. Observando a atual conjuntura e as justificativas nas quais os autores desses projetos se pautam, percebe-se um ponto em comum. Ambos acreditam que a criação, o aumento de imposto, trará uma melhor distribuição da renda e servirá de estímulo para fomentar a economia do país. Os estados também estão aderindo à onda de aumento da tributação. Como o percentual das alíquotas é estabelecido por meio de resolução do Senado Federal, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne os secretários das Fazendas, dos estados e do Distrito Federal, enviou ao Senado Federal uma proposta pedindo o aumento da alíquota máxima do ITCMD para 20%. Atualmente, esse percentual varia entre 2% e 8%, de acordo com cada estado da federação. E diante do cenário de crise econômica, na qual o governo busca aumentar a arrecadação, é certo que num futuro próximo teremos mudança na legislação tributária. Por isso, é importante que o contribuinte se planeje para pagar menos impostos sobre o patrimônio passivo de herança ou doação, como, por exemplo, realizando um bom planejamento sucessório ou constituindo uma holding familiar. Particularmente, acredito que esta seja a única solução para minimizar as consequências trazidas pelo aumento do ITCMD e da possível incidência do imposto em casos de heranças e doação. Suportar a voracidade arrecadatória do Estado é um triste destino dos brasileiros, porque, sua vez, são omissos, permitindo que os governos federais, estaduais e municipais aumentem livremente a tão pesada carga tributária. É fato que uma das estratégias do governo para tentar tirar o país da crise é o aumento ou criação de impostos. Contudo, não paira a dúvida de que nós seremos sempre os pagadores dessas questões. Agora, é possível legalmente pagar menos? A resposta é sim. Se existe previsão legal, é lícito ao contribuinte buscar alternativas para proteger o seu bolso e não ser pego de surpresa, evitando gastos astronômicos quando a situação iminente desses aumentos se concretizarem.
deixo para reflexão as sábias palavras de Winston Churchill. Uma nação que tenta prosperar à base de impostos é como um homem com os pés num balde tentando levantar-se puxando a alça.